Senhor nessa noite. Aleluia. Diga assim: Deus, usa o teu filho mais uma vez. Derrama a tua unção nesse lugar. Eu quero ouvir a tua voz nessa noite. Usa o teu filho em nome do Senhor Jesus. Diga assim: glórias a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Quero dar a Deus toda a honra, toda a glória por estarmos aqui, queridos, nesse lugar, para trazermos a maravilhosa palavra de Deus. Eu quero apresentar ali a nossa irmã. Como é o nome da irmã? Eva Nilde, né? Nossa irmã Eva Nilde, que está nos visitando nessa noite. Como é que nós vamos recebê-la? Com alegria, dizendo: seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus, que vós essa família. Glória a Deus. Seja bem-vinda, irmã Eva Nilde, para adorar o Senhor. Você e a criança que está no seu ventre. Glória a Deus. Vai crescer debaixo da graça de Deus. Deus abençoe a todos, também aqueles que estão aí assistindo aí pelo Facebook, irmão. Amém? Deus abençoe vocês aí e os que vão assistir ainda e ouvir essa palavra abençoada. Aleluia. Eu creio que Deus tem falado conosco. Você pode dizer amém? Abra sua Bíblia no sexto livro da Bíblia. Quem sabe qual é o sexto livro da Bíblia? É o livro de Josué. Aleluia. Josué, no capítulo de número 3, é onde nós iremos ler o capítulo 3, o versículo de número 5. Josué capítulo 3, versículo 5. Aleluia. Queridos, nesta quarta-feira que nós intitulamos Quarta do Extraordinário de Deus, nós cremos que o nosso Deus, Ele é um Deus do extraordinário. Extraordinário é aquilo que é extraordinário. Ordinário quer dizer comum, costumeiro. Está acima de coisas normais daquilo que Deus faz. Capítulo de número 3, versículo de número 5, diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto. Diga: levantai a arca do concerto adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram adiante do povo. Glória a Deus. Quero fazer uma oração com vocês nessa noite, amém? E Deus, Ele tem uma palavra para nós, querido, para nos orientar sobre o que na verdade temos que fazer para Deus fazer coisas maravilhosas, prodigiosas, por dizer assim. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por estarmos aqui na tua presença. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. Pai, dá-nos a revelação dessa palavra, nos inspira para aqueles que estão aqui nesta noite, para aqueles que vão ouvir e estão ouvindo esta palavra em alcance maior. No poderoso nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Nos orienta pelo Espírito Santo, ó Deus, e grava aquilo que o Senhor quer gravar em nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Diga assim: Espírito Santo, cumpra o teu propósito nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o nome do Senhor, glória a Deus. Queria que alguém deixasse um copo d'água aqui. Amém? Queridos, nós temos o entendimento, a compreensão, temos o respaldo das Escrituras, também dos testemunhos de que o Senhor ainda é o mesmo. Quando a Bíblia diz que Ele ainda é o mesmo, como está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 13, o versículo 8, onde a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente.
Isto quer dizer que a mesma condição que ele tinha, ele continua tendo. As mesmas coisas que ele fazia, ele pode fazer ainda. Nos nossos dias, no nosso meio, Deus ainda intervém de forma sobrenatural. Ele faz milagres. Aquele que abriu o mar vermelho, aquele que fez coisas extraordinárias, ele ainda faz ainda. Nós temos visto algumas coisas acontecendo no nosso meio, alguns milagres. Nós sabemos que Deus, ele é um Deus que não cuida apenas da sua alma, ele cuida também do seu corpo. Por isso ele cura os enfermos, porque Deus tem prazer, irmãos, em curar, em que nós tenhamos saúde. Por isso que eu digo logo para você que está enfermo, você tem direito de ter saúde em Deus. Por quê? Porque ele nos prometeu que levaria nossas enfermidades, seremos um povo curado, um povo abençoado. E nós temos que nos firmar nisso, nessas verdades. E Deus, ao longo da história, ele usou pessoas para fazer coisas grandes, coisas tremendas. Aqui mesmo já aconteceu alguns milagres desde o começo, né, da obra, desde o que não é muito tempo, vai fazer, eu acho que 5 anos que nós estamos caminhando aproximadamente, estamos chegando lá. E o Misael tinha ataques epilépticos, não era? E todo mundo sabe que a epilepsia ela não tem cura, segundo a medicina. Ela tem um certo controle, mas não tem cura. E o Misael não veio mais nada. O Misael foi curado. A sua mãe creu e ele não tomou mais os remédios. Está aqui curado para a glória de Deus. Jesus ainda é o mesmo. Um grande milagre. O nosso irmão Márcio também, que gostava de comer pimenta, não gosta, né? Ele tinha um problema, uma queimação no estômago, não era? Por causa. Aí um dia nós estávamos ali, aí eu aproveitei, orei no geral. Ele estava com uma hérnia crescendo antes no umbigo, já estava dolorido. Eu peguei, orei, a hérnia desapareceu. E a queimação também foi embora. Ele disse, agora pode comer pimenta. Eu fui um dia comer na casa dele, de surpresa ali. Aí eu peguei e coloquei a minha comida no prato dele. Tinha um pouco de arroz lá ainda. Só um pouco de arroz que tinha, eu misturei, estava ardendo. Eu disse, gente, pelo visto o homem está curado, porque só o subejo, só o que sobrou aqui do prato dele, eu misturei, está ardendo desse tanto. Ele disse, não sentiu mais nada. Milagres têm acontecido, irmão, e eles acontecem, né? Também a filha ali da Karina, um milagre engraçado também. A menina estava fazendo as suas necessidades fisiológicas, né? A número 2, para ser mais esclarecido e ético. Aí eu orei por ela bem aqui, ó. Ela saiu lá fora, ela melou a mãe dela. Então Deus ainda faz milagres. Quantos creem nisso? Daqui a pouco você vai entender por que eu estou contando isso. Aconteceu outro milagre também na vida da Luzeni. Não, mais de um. O irmão filho tinha um problema nos olhos, que era mesmo? Catarata. Aí lá embaixo eu orei e declarei, está curado. E ele tomou posse da palavra e foi curado de catarata. Diga, Jesus ainda é o mesmo. No culto passado de domingo aqui, chegou um senhor que, usando uma muleta ali, não sei nem qual é o nome aqui da abençoada, esqueci. Cléris, né? Chegou com uma muleta aqui no culto e ele tinha 2 hérnias de disco, não é isso? 2 hérnias de disco. Então, na hora do apelo, ele veio para reconciliar com Cristo. E eu perguntei por que ele usava aquela muleta. Mas antes eu peguei, eu orei por ele e perguntei se ele estava sentindo dor. Ele disse, só não estou sentindo dor no fiapo de cabelo. No resto. Aí disse, o que o senhor tem? Eu tenho 2 hérnias de disco. Eu disse, vamos orar. Chamei o Júnior, coloquei a mão sobre ele. O Júnior colocou a mão no lugar onde tinha as hérnias de disco. E certamente elas desapareceram, porque ele não sentiu dor nenhuma mais depois da oração. Mas eu perguntei por que ele anda de muleta. Depois ele me disse que tinha sido um tiro que ele tinha pegado. Aí eu disse, você crê que você vai andar sem essas muletas? Ele disse, eu creio. Foi para casa. No dia seguinte, na segunda-feira, eu fui visitá-lo. A muleta estava encostada no canto e ele andando normalmente. Ele disse que até conseguia andar sem a muleta, mas ele sentia dores se andasse por longo, uma caminhada. Até ele vir à igreja, ele já estava sentindo dores, não é? Aí quando eu cheguei lá, ele foi a Sailândia, voltou. Disse, pastor, eu não estou sentindo mais nada. Eu estou curado para a glória de Deus. Jesus Cristo ainda é o mesmo. Às vezes a gente não tem ousadia para orar para as pessoas.
Ah, pastor, mas é 2 hermes de discos. Mas quem faz milagres é Deus. Deus só precisa que nós acreditemos e façamos algo para que haja uma abrangência maior dos milagres, das manifestações de Deus. O que Josué deixou escrito aqui para nós, o que ele citou quando estava diante de um grande desafio para atravessar o rio Jordão e alcançar a terra prometida que o Senhor tinha falado para eles. Aí a Bíblia diz aqui que eles, para anteceder as maravilhas, ele deu uma dica para o povo. Esquecendo também da bênção que a mãe do irmão André recebeu, que foi, eu tinha um cisto debaixo da língua, isso? Debaixo da língua, irmãos, e ela saiu daqui querendo um milagre, o pastor Adão pregou, e o cisto desapareceu. Diga glória a Jesus. Então, irmão, Deus já está fazendo milagres. Você que está aqui, que sabe, enfermo, ou me ouvindo nesse momento, Deus pode curar você onde você estiver aí. Não há distância para a ação e para a operação de Deus. Deus só quer alguém que tenha coragem muitas vezes de declarar uma palavra. Você está curado. E depois deixa que Deus toma de conta. E se não for curado, continue declarando o milagre. No capítulo de número 3 aqui, do livro de Josué, a Bíblia Sagrada fala de forma bem afirmativa, assim. Ela afirmou, ela não deixou uma dúvida sequer. Quando a Bíblia diz assim, olha, no versículo 5 eu vou ler novamente: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Querido, aqui a Bíblia Sagrada afirma claramente: o Senhor fará. Ele não colocou uma dúvida, um ponto de interrogação. Olha, separe-se, porque talvez o Senhor vai fazer maravilha. Não, ele afirmou, foi uma afirmação: o Senhor fará. Fará o quê? A Bíblia diz que seriam maravilhas. Pastor, o que é maravilha? É aquilo que deixa a gente maravilhado, aquilo que deixa você assim impactado. Nossa, como pôde isso acontecer? Não tinha como isso acontecer. As pessoas ficam embasbacadas, maravilhadas, de boca aberta, quando alguém conta uma coisa impossível e ela acontece. Então, quando a Bíblia diz que Deus faria maravilhas, afirmativamente falando, seriam coisas que o homem não pode fazer. A bem na verdade é que existem homens que fazem coisas espetaculares, porque Deus os criou. Mas aqui, querido, era algo assim fora do comum, da possibilidade máxima dos homens, que neste caso aqui foi abrir o Rio Jordão, assim como ele houvera aberto o Mar Vermelho. Só que para Deus fazer maravilhas como essas que nós vimos, esses milagres que Deus tem feito na vida de vocês, e outras coisas que têm acontecido na vida de outras pessoas, que nós poderíamos passar um bom tempo aqui só contando algumas coisas que aconteceram na vida de irmãos aqui mesmo da igreja, fora aqueles que não foram mencionados, porque Ele ainda é o mesmo, irmão. Nós aqui não temos essa consciência de que Ele ainda é o mesmo, essa certeza de que Ele ainda é o mesmo, mas Ele cuida do seu povo. Agora Deus falou assim, para Ele fazer as maravilhas, Josué diz: santificai-vos. Eu encontro aqui, querido, os dois lados da moeda, onde a Bíblia Sagrada diz claramente: olha, o Senhor fará maravilhas, mas primeiro Ele disse: santificai-vos. Para que Deus possa fazer maravilhas, Ele só precisa de alguém que se santifique, de alguém que assume a posição de se separar pelo Espírito, de alguém que decide abrir mão de alguma coisa para alcançar algo maior, de alguém que às vezes abre mão do bom para alcançar coisas melhores e mais surpreendentes vindas de Deus. O povo naquele tempo, eles se separaram, querido. Nem contato com as mulheres naquele tempo eles não tiveram, porque era uma prerrogativa: não vos chegueis a mulher. Isso quando Moisés falou lá atrás, eles fizeram. E no outro dia as coisas começaram a acontecer. Quando eles se separaram, quando eles se consagraram, Deus entra em cena. Quer dizer o quê? Que quando a igreja se separa, ela nem precisa pedir para Deus fazer maravilhas. E se ela pedir, aí é que acontece mesmo. Porque quando a gente se separa, a gente prepara o ambiente para Deus operar. E é impossível Deus estar operando e coisas extraordinárias não acontecerem, irmão. Deus não deve nada ao
Então, por que Deus não faz coisas profundas? Eu tenho dito isso repetido. É porque Ele não tem nas mãos o povo que Ele quer. Um povo que se separe. Deus tem nas mãos um povo que pede, um povo que exige, mas não tem um povo que se separa. Deus tem nas suas mãos um povo que pede, mas não se separa. Um povo que diz, às vezes, Deus faz esse milagre, mas ele nem acredita mesmo que vai acontecer. Aí quando não faz, ele fica irritado porque não aconteceu. Mas Deus não fará aquilo que você pede, Ele fará quando você crê. Diga no seu irmão, Deus não faz, não é o que você pede, é o que você crê. A Bíblia diz, não é, se você pedir, você vai ver a glória de Deus. Ah, pastor, mas a Bíblia diz, pedir, dá-se usar. Irmão, mas a Bíblia diz, aquele que pedir com fé que vai receber. Então a Bíblia diz que se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus. Irmãos, viver a glória de Deus é sair de cena a glória do homem, a possibilidade do homem, para que haja manifestação do Deus real. Mas onde está aquele povo que vai se santificar, irmãos? E olhando para esse texto aqui, eu vejo uma das características dessa santificação. Olha a advertência que eles haviam feito. No versículo 6, Josué orienta o povo dizendo assim, levantai a arca do concerto. Levantar o quê? Irmão, aquela arca representava a presença de Deus. Ele diz, santificai, o Senhor fará maravilhas. E ele diz, levante a arca do Senhor. Ou seja, em outras palavras, levante a presença de Deus. Põe a presença de Deus acima. Põe ela acima e por cima. Isso quer dizer que a única forma, irmãos, de ser uma igreja santificada é colocando a presença de Deus acima e em primeiro lugar. Quando isso acontece, toda vez que há uma santificação, sempre haverá manifestações. Quando todas as vezes que Deus convocava o povo e dizia santificai, a Bíblia diz que Deus manifestava-se e fazia coisas grandes naquele arraial. E o mesmo Deus que fez coisas grandes lá, Ele quer fazer coisas grandes aqui. A palavra santo quer dizer separado, como nós falamos no culto de domingo, mas ser santo não quer dizer apenas uma aparência. Não é porque eu estou vestido hoje de paletó e de gravata, senão agora o pastor está mais santo, está parecendo mais santo. Não, querido. Santidade não tem a ver com uma aparência, santidade tem a ver com uma evidência de Deus na sua vida. E evidência não é aquilo que parece, evidências são coisas claras, são coisas vistas com frequência, constantemente. Uma pessoa que anda em santidade é porque anda com Deus. Não é porque anda vestido de alguma forma, é porque anda com Deus. Quando você anda com Deus, é impossível não haver uma santificação, irmão. E essa santificação, por que ela se dará? Porque o próprio Deus vai guiar você. Deus não anda por onde você quer andar, Deus anda por onde Ele quer andar. Então se alguém anda com Deus, quer dizer que é Deus que vai na frente, porque a Bíblia diz aqui que a arca da aliança tinha que ir na frente. Muitas vezes nós queremos ir na frente de Deus, isso não vai acontecer nada se nós formos na frente de Deus. O maior risco que nós temos na vida cristã, irmãos, é nós começarmos a fazer as coisas sem a vontade de Deus. É começar a atravessar as frentes da vontade de Deus e ficarmos perguntando, mas por que não está dando certo? Por que está acontecendo isso? Eu não sei o que Deus está querendo. Irmão, quando nós nos envolvemos com Deus, Ele vai nos revelar a sua vontade. E a sua vontade é a sua palavra, irmãos. E a Bíblia diz que santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quer dizer que a santificação vem quando Deus me revela a sua palavra em mim. Irmão, quando você está andando com Deus, você vai vencer o pecado. Quando você caminha com Deus, o pecado não vai conseguir vencer você. Por quê? Porque Deus é santo e nele não existe pecado nenhum. Então quando o homem se aprofunda com esse Deus, sabe o que vai acontecer? Neste homem vai começar a ver a santidade de Deus, que não se curva diante do pecado, irmãos, e que carrega a presença gloriosa do Senhor. Muitas vezes nós queremos ver a transformação na nossa casa, na nossa vida. Mas como isso vai acontecer, irmão? Se a santificação não é uma operação humana, é uma operação do Espírito. E como é que o Espírito vai operar se eu não permitir ele fazer isso? Irmão, Deus não tem problema com o pecado do homem. Deus tem problema com a ignorância e com a soberba do homem. Por quê, pastor? A Bíblia diz que o diabo trabalha no entendimento dos homens, trazendo ignorância, que é a capacidade de não poder perceber e conhecer. Ignorante é isso, é alguém que não conhece, não sabe. Então o diabo trabalha nesse oculto, onde as pessoas não sabem e não conhecem.
Então, se eu não saber, não conhecer a vontade de Deus, eu vou continuar andando no escuro, estando perto da luz. Porque se eu estou na presença de Deus, se eu estou na casa de Deus, eu estou no mínimo perto da luz. Mas isso não quer dizer que eu estou envolvido com a luz. Envolver-se com a luz é se envolver com Deus. E se envolver com Deus, vai haver santificação. E com certeza vai haver manifestações. Quando a gente começa a olhar para a Bíblia e ver que quando Deus é exaltado, Ele mandou levar a arca onde? Na frente. E Ele disse: levante a arca. Em outras palavras, aqueles homens tinham que pegar a arca. Você sabe onde era que eles colocavam a arca da aliança? Isso é santificação. Em cima dos ombros dele. Eles pegavam a arca, colocavam e levantavam. Porque Deus quer estar sobre os homens. Sobre os homens. Porque acima do homem na terra, irmão, não existe nada. Deus colocou ele como coroa, acima de tudo. Mas para que o homem triunfe sobre tudo que Deus deu, Deus tem que estar acima dele e com ele. O homem tem que deixar isso acontecer. Essa presença gloriosa de Deus opera no homem o propósito principal de Deus aqui na terra. Que o homem manifeste a imagem e a semelhança dele. E Deus é santo. Mas quando o homem começa a manifestar a imagem e a semelhança de Deus, sabe o que vai acontecer também, querido? O homem vai manifestar as obras de Deus. Irmão, o único ser nessa terra que recebe poder é o ser humano. Deus quer que o ser humano manifeste a sua glória. A Bíblia diz que Ele repartiu conosco da sua natureza divina e nos deu tudo o que precisamos com relação ao seu poder. Você vai ver na Bíblia homens mandando pessoas paralíticas levantarem e eles andarem. Você vai ver na Bíblia homens mandando que mortos se levantassem e eles se levantaram. Coisas que só Deus faz. Isso quer dizer que Deus queria trazer o homem ao nível extraordinário que estivesse apenas abaixo dele, irmão. De modo que até os anjos o servissem. E é isso que acontece. Nós temos a condição de andar com Deus a ponto que os anjos de Deus nos sigam. Isso é bíblico. Os responsáveis por aquelas crianças lá, ó, para elas entrarem para dentro. Glória a Deus. Aleluia. Aquelas pedras ali vão ser utilizadas. Então, irmãos, quando nós nos relacionamos com Deus, vai haver a verdadeira santificação. Aí Deus vai fazer o quê? Irmãos, por que nós não vivemos o sobrenatural de Deus? Sabe por quê? Porque nós não nos separamos. A gente vê uma coisa acontecendo aqui, outra ali, de vez em quando. Porque a gente não se separa. A gente não se reserva para ficar com Deus. Eu estava vendo a palavra do Senhor, lendo sobre Jesus e o exemplo que Ele estava deixando. O exemplo que Ele estava nos levando a nos alinhar nele. Sabe qual? A Bíblia diz que quando Jesus andava, Ele fazia milagres extraordinários. E as multidões afluíam para estar com Ele, para ouvi-lo pregar e para serem curadas. E de forma curiosa, a Bíblia diz que Jesus se retirava para lugares solitários. Isso quer dizer que Ele colocava a presença dele à frente do povo, porque diz a Bíblia que a arca tinha que ir à frente. Isso quer dizer que não tem como haver santificação, irmão, se você estiver sempre preocupado com a necessidade das pessoas. Pastor, o que é isso? Estou falando sério. Quando você se preocupa muito com a necessidade das pessoas, você esquece da sua maior necessidade, para depois suprir a necessidade das pessoas. Qual é a nossa maior necessidade? A presença de Deus. Então a Bíblia diz que eles colocaram a arca à frente do povo. Isso é uma revelação, querido. Primeiro, porque se Deus não for na frente, nada acontece. Segundo, à frente do povo, porque Deus não pode estar abaixo de nada na sua vida. A Bíblia diz que se você não amar a Jesus acima do seu pai, da sua mãe, das pessoas mais próximas, ou seja, não colocar Ele à frente de tudo, você não pode ser um discípulo dele. Então quer dizer que Ele tem que estar à frente, de modo que se Ele estiver à frente, quem te seguir pode ficar tranquilo, como dizia um abençoado: olha, cola em mim que é só sucesso. Por quê? Porque está colado em Jesus.
Então Jesus, ao invés de fazer coisas que ele tinha chamado para fazer no momento, que era pregar o evangelho e curar, sabe o que ele fazia? Em alguns momentos ele se retirava para lugares solitários para ficar orando. Irmão, você vê que o diabo ele trabalha grandemente para que a gente muitas vezes fique atarefado com muitas coisas. A gente fica acarretado de tanta coisa, de tanto trabalho, de tanta preocupação, e muitas vezes até com a obra de Deus. Tem pessoas que estão perdendo Deus dentro da obra dele, irmão. Fazendo e se cansando. Irmão, quando eu vejo alguém perturbado por estar fazendo algo para Deus, eu sei, já saiu do Espírito e entrou na carne. Porque não tem como trabalhar no Espírito e ficar cansado, irmão. Tem como, irmão? Você acha que tem como você trabalhar no Espírito e ficar com a sua mente totalmente destruída? Sendo que a mente de Cristo, ela nunca fica cansada. E a Bíblia diz que quando nós estamos no Espírito, nós temos a mente de quem? De Cristo. Então todas as vezes que eu começo a me cansar e sei, mas já estou pegando coisa que não é para mim, eu paro para ficar sós com Deus. Porque ali não será um tempo perdido, pelo contrário, será o maior investimento da sua vida. Porque quando você se separa, querido, você está dizendo, eu quero me santificar. Quando você sai para orar com o objetivo de se humilhar diante de Deus, então você está ali a se santificar. E o que é santificar é eu mesmo me separar voluntariamente. Ali foi lançado o convite, santificar. Eles então, mas era o povo que decidia se ou não. E Deus continuou falando conosco, dizendo, santifique. Aleluia. Alguns cristãos estão vendo algumas maravilhas de Deus acontecendo, irmãos. Algumas coisas estão acontecendo quando alguns cristãos falam. Ele diz, vai acontecer isso na sua vida, Deus vai fazer. E aí está acontecendo. Porque eles começaram a se alinhar com Deus. Começaram a se santificar. Quando o cristão ele se santifica, ele não é mais tão abalado pelo que o mundo oferece. Por quê? Porque ele estará nas mãos de Deus, escondido ali. Glória a Deus, glória a Deus. Os seus interesses começarão a se alinhar com os interesses de Deus. Se nós buscarmos a Deus pelas coisas de Deus, isso não será uma santificação. Então nós teremos uma igreja cheia de testemunhos sem santidade, porque buscaremos a Deus pelas coisas dele. Quando você se encontra fadigado na busca por Deus, você está correndo um grave risco de começar a olhar para Deus apenas como uma canseira e não como um descanso. Mas a Bíblia diz que Jesus ele é o que? O nosso descanso. Quando buscar a Deus se tornou apenas uma canseira, ainda que há momentos que buscar a Deus não é fácil, mas isso não é por toda a vida. Há momentos que buscar a Deus é um prazer. Há momentos que quando você lembra que vai ter oração, quando você lembra que vai orar, já dá aquela alegria dentro de você, querido. Eu disse, meu Deus, eu vou buscar a Deus. Mas quando há momentos que você, não, hoje tem oração, mas você vai a si mesmo, você vai começar a romper barreiras, porque a sua carne, irmãos, ela não quer consagrar-se a Deus. As suas vontades não querem se curvar diante das vontades de Deus. Então quando é que é a santificação verdadeira? Quando as vontades de Deus prevalecem sobre as suas vontades. Porque a vontade do homem, como disse o apóstolo Paulo, diz, em mim não habita bem algum na minha carne. Eu quero fazer coisas que não convêm, mas com o meu entendimento eu sirvo a lei de Deus. Ou seja, eu faço aquilo que é bom com a minha mente, mas muitas vezes com a minha disposição não quer, mas a minha mente quer. Então eu serei governado pela cabeça pensante, porque Jesus Cristo é a nossa cabeça e Ele vai nos levar a uma vida de santidade. Irmão, é tão triste ver que muitos de nós temos um potencial tremendo, mas ele não desenvolve se não tiver santificação. A Bíblia fala de um homem chamado Zacarias, ou melhor, Josué, no capítulo 3 do profeta Zacarias, ali diz assim, que tinha um varão chamado Josué, sacerdote, sumo sacerdote, e a Bíblia diz que o diabo se opunha a ele e dizia, e o acusava diante de Deus. Ele era o que? O sumo. Ele estava ali para ministrar diante do Senhor, diz a Bíblia, e o diabo se opunha a ele e o acusava diante de Deus. Sabe o que aconteceu ali? Deus olhou para aquele homem e viu que ele estava com vestes sujas. As vestes deles não estavam limpas. E o diabo o acusava, mesmo ele sendo sumo sacerdote. Então não importa a posição que eu e você tem, irmão. Se as nossas vestes estiverem sujas, o diabo vai se opor. E a palavra se opor ali, irmão, é se levantar contra.
Ah, mas o diabo não pode prevalecer contra quem Deus chamou, porque é fiel. Não. O diabo estava se levantando contra ele porque havia sujeira na vida dele. Então agora ele estava limitado a operar aquele ofício como poderia. Quer dizer que nosso pecado nos limita diante de Deus. Ele não permite que a gente flutue, vamos dizer, na presença de Deus. Que a gente possa realizar aquilo que realmente fomos chamados para realizar, porque existe algo que nos paralisa. Então o que foi que Deus fez? A Bíblia diz que Deus mandou tirar as vestes sujas que estavam nele. E ao tirar as vestes sujas, ele disse: agora coloque vestes novas e uma mitra nova na cabeça. A mitra estava escrito nela santidade ao Senhor. Quer dizer que tinha um homem que estava com uma mitra de santidade ao Senhor, mas não estava consagrado ao Senhor de verdade. E Deus disse: mude esse roteiro, irmãos. Essa muitas vezes é a situação de muitos de nós nesse dia. Estamos como que tendo uma santidade com a mitra e as vestes sujas. Quando Deus tirou, e depois Deus disse: não, esse te são tirado do fogo. Quer dizer que este passou por muitas coisas para chegar onde chegou. Eu e você muitas vezes vamos ter que passar por cada coisa, irmão, para chegar ali. Mas não importa o que vamos passar, a nossa maior preocupação tem que ser o que está escrito lá no livro de Provérbios, Eclesiastes. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e não falte o óleo sobre a tua cabeça. Irmão, por que a Bíblia diz em todo tempo sejam alvas as tuas vestes? Irmão, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E se eu não estiver vivendo uma vida de santidade, eu pelo menos não estiver me arrependendo no momento que Ele vier, o que será de mim? Eu vou ficar aqui. Pastor, e se eu de repente peguei agora, eu estou de joelho aqui, o Senhor me perdoa, arrependido, e Jesus vem, tu vai. O problema, irmãos, de Deus não é com o pecado. O maior problema de Deus é com o pecado não confessado. O maior problema de Deus conosco é a nossa dureza em não reconhecer as nossas próprias falhas e não colocar elas diante de Deus, para que Ele nos ajude a ser pessoas santas e separadas para a sua glória. É quando o nosso coração se enche de amargura por causa do que disseram, do que falaram, e essas amarguras impedem a santificação, que é um processo de dentro para fora. Se é de dentro para fora, as amarguras estão dentro de nós. Deixa eu dizer uma coisa para você: uma pessoa amargurada nunca vai ser santa. Por quê? Porque a Bíblia diz que uma das coisas que priva a graça de Deus é a amargura. Está lá no livro de Hebreus. A Bíblia diz assim: olha, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados, e vos prive da graça de Deus. Privar é impedir você de desfrutar da graça de Deus. Como é que você é santo se é a graça de Deus, irmão? Não é eu me auto-exigindo, é eu me forçando a ser santo, não. Porque a Bíblia diz no livro de João, a epístola não, João o evangelista diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então quer dizer que não é forçado. A Bíblia diz que vai o quê? Fluir. Irmãos, é tão bom quando você está fluindo, irmão. As coisas não são mais tão pesadas para você. Ah, mas não existe isso. Existe, irmão. Existe. Se você não está conseguindo viver, porque atrapalha isso ainda dentro de você, mas existe sim. Existe. O apóstolo Paulo chegava e dizia assim: a minha leve e momentânea tribulação. Ele dizia assim: eu tenho prazer nas angústias, nos açoites, nas calúnias, em tudo eu tenho prazer. O que ele estava dizendo? Que ele não estava dizendo que aquela coisa, que aquilo era bom, mas ele disse que uma pessoa que flui, uma pessoa que está debaixo da graça, ele não vai sentir tanta dor. Por quê? Porque a graça de Deus lhe basta. Aleluia. Ele vê o sofrimento, mas quando olha para a graça, o sofrimento começa a perder o efeito sobre ele. Quando você está andando numa vida de santidade, querido, o pecado começa a não ser mais tão atrativo para você. Você começa a olhar para o pecado e olhar para ele como ele olhava para Paulo. O mundo olhava para Paulo e dizia: esse homem está crucificado para nós. O apóstolo Paulo dizia: nem me interessa, porque eu olho para você, mundo, e você está crucificado para mim. E um homem crucificado, querido, era uma das cenas mais horríveis de se ver. Ele estava ensanguentado à beira da
Mosquitos, quem sabe, voavam sobre a cabeça dele. Era uma coisa feia de se ver. Era uma cena inadequada para menores de 18 anos de idade. Um homem na cruz. Era uma coisa feia. Então o que quer dizer a Bíblia sobre a santidade de Paulo? Paulo olhava e dizia: olha, mundo, eu olho para ti e não é uma coisa boa para mim olhar. O mundo olhava para Paulo e disse: Paulo, para mim também tu é desprezível. Então quando é que o homem chega ao nível de santidade? Quando o mundo começa a ser desprezível para ele. Não o mundo no sentido de pessoas, mas o que o mundo oferece, o que o pecado tem para ele, já não tem mais tanto valor, querido, porque ele colocou tudo aos pés da cruz. É como disse Moisés, ele deixou todo o vitupério do Egito, ou melhor, deixou toda a riqueza do Egito pelo vitupério de Cristo. É quando o diabo sabe que as propostas dele não vão mais conseguir vencê-las. Isso é santidade. Ele foi lá até Jesus e propôs o mundo aos seus pés, e Jesus disse não. Ele propôs para ele muitas coisas, e que Jesus disse não. Quando nós chegarmos nesse nível, o diabo vai oferecer para nós coisas, e nós vamos dizer: não, Satanás. Peca aqui, você não. Olha isso aqui, você não. Mas eu não tenho vontade, tenho, mas eu não vou olhar. Por quê? Porque santidade não é a minha vontade, é a vontade de Deus. A minha vontade às vezes é pecar, é fazer isso ou aquilo, mas eu não vivo mais, mas sem Cristo vive em mim. A vida que eu tenho agora é no Filho de Deus, porque para mim o viver é Cristo e o morrer para mim é lucro. Aí a nossa vida vai marcar a vida de outras pessoas. Nós vamos ver pessoas sendo marcadas através da nossa vida, irmão. Irmão, é tanta coisa assim que Deus tem para fazer através da nossa vida, mas nós somos tão limitados por causa do pecado, por causa das nossas razões. Mas eu tenho razão para ficar assim. Mas o mundo a carne é fraca. Tadinho de nós. Carne é fraca. E por que outros não estão fazendo? Sabem que muitas vezes vamos ser julgados através do testemunho de outros? Pessoas que têm os mesmos acessos que você, pode fazer as mesmas coisas erradas que você faz, mas eles não fazem. Então quer dizer que você é condenado? Se você se entregar totalmente, será condenado, com certeza. Mas se você continuar lutando, mesmo fraco, você vai para o céu. Mas aqui eu não estou falando apenas na questão de ir para o céu, estou falando de santificar-se para Deus fazer maravilhas através de nós. Estou falando para Deus cumprir aquelas coisas que Ele falou para mim e para você. Talvez Deus usou alguém para você: vou te levar, vou te levantar, vou te usar poderosamente nas minhas mãos, e você fica pondo a culpa em tudo, em todos, e não põe a culpa às vezes em você mirar. Deus falou: será que foi o profeta que errou? Ou não é nós que estamos errando na santificação, irmão? Porque a Bíblia diz que aquele vaso que se santificar, está lá em Timóteo, ele será exclusivamente para o uso do seu possuidor, que é Deus, o Senhor. Quando o homem se santifica, Deus coloca a mão nele. Irmão, quando uma mulher se santifica, Deus põe a mão nele, e depois vai fazer através da vida dele. Vai fazer através da vida dele. A santificação, irmãos, ela vai trazer ousadia, porque a santificação traz Deus para nós. Amém? Na verdade, Deus está conosco, dentro de nós, mas depois Ele quer se manifestar através de nós. Ele quer fazer aquilo que nossos olhos ainda não perceberam ainda. E no meio disso, a Bíblia diz assim: se alguém se santificar, lá em Timóteo diz: se alguém, irmão, porque na verdade são poucos, não é verdade? São poucos que vão se santificar, não só para ser salvo, aceitou Jesus, ora, tropega aqui, levanta ali, vai para o céu. Só desistir. Por quê? Porque a graça que te põe lá, por favor, que você não merece. Mas agora aqueles que vão ser os heróis de Deus nessa terra, aquele homem, aquela mulher que vai impactar a vida de outras pessoas, que vai poder fazer alguma coisa quando ninguém consegue fazer mais nada, que vai chegar numa casa onde há o desespero e a dor, e todo mundo tentou tudo, ele vai levantar a mão, orar, e Deus vai fazer alguma coisa lá dentro daquela casa. Alguém vai procurá-lo, porque sabe que existe alguma coisa nele que produz alguma coisa de Deus. E só depende de mim e de você, irmão. Santificar-se, porque Deus vai fazer as maravilhas no meio de nós.
Se nós assim, do jeito que nós estamos aqui, a gente já vê as coisas de Deus acontecer. Imagina. A gente fala do jeito que a gente é. Eu sei que cada um aqui pode contar algo que Deus fez na sua vida e para você. Você nunca está satisfeito mesmo, você sempre vai reclamar de Deus. Mas você não pode ignorar e dizer que Ele não fez nada por você, que você não assistiu Deus fazer alguma coisa na sua vida. Mas agora eu te convido, querido, a não ficar apenas na fila da bênção, de receber a bênção. Te convido você a estar à frente daqueles que vão, junto com aqueles que vão ministrar a bênção de Deus, para daqueles que vão ser instrumentos para a glória de Deus. Quem aqui quer ser um instrumento para a glória de Deus? Santificar-se. Muitas vezes é quando todo mundo está comendo, você está jejuando. Muitas vezes todo mundo está dormindo, e eu tenho dormido muito esse dia, e você vai estar orando. É quando você está cansado e mesmo assim decide fazer algo para a glória de Deus. Eu percebo que algumas vezes, irmão, sabe quando é que a gente acaba ganhando algum crédito com Deus? Não que a gente tem que fazer, às vezes eu aconselho você a descansar mesmo, mas há momentos que Deus diz para meu filho, pode descansar, pode, e você diz, não Deus, eu vou te adorar. Eu me lembro de quantas vezes nós saímos daqui para irmos a quase meio quilômetro ou mais para ir orar no monte. Eu estava exausto, cansado, e eu via que eu não estava só eu cansado, grande parte também estava cansado, mas nós tínhamos um propósito ali de orar e buscar o Senhor. E nós íamos, uma galera, alguns aspectos, o osso da minha perna às vezes chegava a ficar doendo. Eu passava o dia inteiro praticamente em pé, ia pregar também, e orava com todo mundo, e depois ia para o monte orar. E nós íamos no caminho mortos de cansado, a oração no início, aquela coisa pesada, a gente quer dormir. E eu só dizia, Deus, o Senhor sabe que eu não queria estar aqui. Eu estou cansado, mas eu estou aqui para a tua glória. Irmão, vamos encerrar a oração. E quando nós íamos orar, Deus se manifestava de uma forma extraordinária. É como se Ele dissesse, eu recebo o sacrifício de quem está cansado. Eu recebo o esforço de quem está cansado. Por quê? Porque fez simplesmente por me priorizar. Não fez para se exaltar, para dizer, eu fui até cansado. Não, foi para me priorizar. Irmãos, e todas as vezes que alguém prioriza Deus, colocando a arca da aliança na frente, acima, você vai começar a ver rios Jordões se abrirem. Você vai começar a ver o mar vermelho se abrir. E tudo que eles iam fazer, eles colocavam a arca na frente, irmão. E o que acontecia? Milagres. Porque se consagrar é colocar Deus à frente, é colocar Deus à frente da sua vontade, colocar Deus à frente do seu querer. Aí então você pode descansar tranquilo, porque Ele vai fazer maravilhas, e maravilhas é aquilo que eu e você não pode fazer, não pode realizar. Aleluia! É isso que Ele vai fazer. Eu quero ver maravilhas de Deus. Quantos querem ver isso? Só depende de nós, irmãos. Eu vejo às vezes as besteirinhas. Foi besteirinha porque Deus merece muito mais. Buscando a Deus. Aí eu vejo Deus fazer coisas maravilhosas. Eu gosto de testemunhar. Eu lembro que uma vez eu ia pregar uma igreja lá na Vila de Mar. Aí eu peguei e passei o dia inteiro dentro do meu quarto orando. Fiquei ali orando e jejuando. Disse, Deus, eu quero 3 coisas naquele culto. E orando, quero 3 coisas naquele culto. Primeiro, eu quero que o Senhor salva a alma. Deixa eu sair daquele culto sem uma alma. Segundo, Senhor, eu quero que o Senhor cure enfermos. E terceiro, eu quero que o Senhor se manifeste naquele culto. Eu quero estar pregando e ver as pessoas já chorando, sentindo a tua presença, pelo poder da palavra. Aí eu fui pregar naquele culto. Aí, irmãozinho, a questão de santificar não precisa ninguém saber. Se souber, aleluia, mas se não, precisa. Ninguém sabia que eu tinha passado o dia inteiro orando no quarto. Agora vocês estão sabendo aqui, mas vocês não sabem nem que culto foi. Passei o dia inteiro ali e fui pregar. E quando eu preguei ali, a glória de Deus se manifestou ali de uma forma maravilhosa. Do começo ao fim do culto, eu orei por curas ali. Fui ousado, eu lembro que o irmão tinha uma flamela na mão. Irmão, a hora que essa mulher me dou para todo lado do corpo,
pega essa flamela aqui, passei aqui, joguei em cima da mulher, a mulher caiu, toda se tremendo e foi curada. Era espírito de enfermidade na vida dela. Aí no final do culto, apareceu uma macumbeira que tinha lá. Ela estava com dor de cabeça, mas ela entrou na igreja no final do culto e pediu para orar por ela. Ela estava com dor de cabeça, eu peguei e orei por ela, as dores saíram na hora, ela ficou admirada, ela disse, nossa, eu vou vir aqui nessa igreja de novo. Aí depois ela falou, eita, ela era macumbeira, eu não sabia. E uma mulher aceitou, as pessoas foram curadas, uma mulher aceitou Jesus e Deus se manifestou. Você quer ver Deus operar? Não se separa. Mas não se glorie porque está se separando, simplesmente continue se separando, continue buscando, continue orando. Não para ser salvo, porque salvo você é quando você confessa Jesus, mas agora se comprometa por causa de outras pessoas. Se separe para tocar outras pessoas, para ser canal na vida de outras pessoas. Um homem que morava naquele lugar, a filha dele disse que a filha dele era crua, até aquelas pessoas cruas, quer dizer que não chorava nem nada, e nem orava. Disse que a minha filha é crua, ela não ora e nem chora. Mas ele falou assim, eu não sei o que o irmão Jordão tem, nem era pastor, era um jovem do pregador. Ei, jovens pregadores, santifiquem-se. Só um jovem pregador, dizendo, eu não sei o que o irmão Jordão tem. Que quando ele prega, a minha filha não vai chorar, mas quando ele começa a falar, parece que alguém fura o olho dela e começa a sair lágrimas do olho dela. Eles não sabiam qual era o segredo de pregar e tocar as pessoas. Eu não pregava mais bonito do que ninguém. Para falar a verdade, quando eu era bem jovem, eu gritava muito mais do que pregava. Mas alguma coisa acontecia, por quê? Porque não é a forma que eu prego, não é o jeito que eu prego, é o que eu faço antes de pregar e depois de pregar. É você se separar, irmão. Hoje pode estar difícil, mas eu quero dizer uma coisa para você: vai valer a pena. Aquele que se separar, irmãos, ele não vai ficar mendigando, não. Não vai. Ele não vai ficar mendigando, contando sempre os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, a mesma queda, a mesma fraqueza. Ah, pastor, então não vou contar mais. E você não contar, você morre sozinho, continua contando. Mas tome uma decisão. Tome uma decisão de buscar a Deus até que Ele te possua por completo. Não é que Ele tenha parte de você, mas que tenha você completamente. Ah, pastor, Deus falou que ia me usar na palavra. Usou o Senhor mesmo para falar, levantar o mistério da palavra. Eu até entendo alguma coisa da Bíblia, mas Deus te dá uma ferramenta, mas o que você está fazendo com ela? Deus te dá um dom, mas o que você está fazendo? Você está buscando? Ah, eu busco e para, e de vez em quando. Assim será a sua vida espiritual. Ou você acha que Deus vai dar algo além daquilo que você busca? Ele sempre dá além, mas sempre numa escala maior de busca vão acontecer coisas maiores. Irmão, Deus está chamando nós para sermos sinceros e honestos com Ele, para buscar a Deus e para reconhecer quando a gente está fraco mesmo, não esconder. Tem pessoas que às vezes alguém está falando algo que é verdade da pessoa, aí a pessoa fica, sabe que é a coisa errada. Olha, estou me perseguindo, cai de joelho, se humilhe. Irmão, alguém perde alguma coisa se humilhando diante de Deus? Se estão falando de você o que não é calúnia. E a Bíblia diz, bem-aventurados sois vós quando vos caluniarem. Sabe quando é que a gente vai aprender a ser como Jesus, irmão? Quando a gente se alegrar com o que ninguém se alegra. Quem é que se alegra aqui com calúnia? Você está sendo perseguido, ninguém gosta. Mas quando você começar a se alegrar ao ser caluniado, então você está se parecendo com Jesus. Irmão, sem hipocrisia. Não vou dizer que me alegro muito não, mas às vezes quando eu fico rindo, né? Quando alguém chega. Agora quando eu estou deprimido, tem dia que você está deprimido, aí eu fico lembrando do que falar, que era de chorar. Eu sou que negócio é esse? Não. Aí eu choro, aí não, eu vou chorar aqui, daí depois eu me levanto sorrindo. Não queira segurar o choro quando ele vem, irmão. Deixa ele ser liberado. Chore, mas não vira uma bomba relógio, não. Tem gente que é uma bomba relógio. Não me importa não. Tô nem aí. Eu nem ligo para isso. Eu nem ligo. Aí alguém falou só uma coisinha desse tamanho. Bom, oxente, tu já aguentou tanta coisa. Pois é, mas tu falou que nem ligava, que
não se importava com o que falavam, com o que diziam, com o que caluniavam, não estava mais nem aí, estava virando uma bomba relógio. A santificação, querido, é a purificação interior para manifestações exteriores. Eu quero nessa noite, querido, declarar sobre a nossa vida a busca por Deus. Você está decidido a buscar a Deus independentemente. Ah, mas tem dia que ainda se humilha mais ainda. Ah, mas tem dia que a vontade de pecar é grande. Aí ele tem que orar. Tem dia que o pecado vem à flor da pele. Aí é que você tem que buscar. Aí muitos de nós vamos buscar o pecado nessa hora. Eu já falei para vocês, eu falo, basicamente, quando eu estou na reunião com os jovens, com os homens, quando vinha a vontade de pecar, eu rolava no chão. Disse, Deus, eu não vou pecar contra ti. Eu não vou. E eu rolava no chão, chorava. Disse, Deus, por que esse desejo de pecar? Por que esse desejo de fazer o que não te agrada? Mas o desejo passava. E quando passava, parece que acontecia igual aconteceu com Jesus. Vi os anjos do céu e me serviam. Quando eu resistia àquela tentação de pecar, como jovem, quando eu ia pregar, querido, eu pregava com mais ousadia. Agora eu fico tentando imaginar o que aconteceria se eu tivesse caído. Eu poderia pregar, Deus me perdoava, mas será que eu ia ter a mesma ousadia? O que você acha? Eu ia ter que pregar sobre misericórdia, não sobre vencer o pecado, porque eu não ia conseguir ter coragem de falar de vencer o pecado se eu tinha caído alguns minutos. Mas eu tinha outra mensagem na misericórdia. Olha, irmão, Deus perdoa quando a gente cai. Deus é um Deus de amor, de misericórdia, mas Deus quer usar alguém, irmãos. Glória a Deus. Não culpe ninguém por você não fluir. É você que tem que santificar. Você que vai buscar e Deus vai abençoar a sua busca, vai coroar você. E o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Glória a Deus. Eu sei que eu não sou melhor do que nenhum de vocês, isso eu tenho certeza. Mas eu decidi buscar Deus. Tem dia que eu estou assim meio... Não, mas eu vou buscar. Não importa. Ah, mas tem um boato falando. Não quero saber. Eu quero buscar Deus. Ah, mas tem dificuldade. Eu sonhei. Irmão, esse dia, um dia desse eu sonhei só a gente metendo tiro em mim. Pá, pá. Eu acordava, rapaz, estão me caçando. Aí eu ficava meio preocupado, rapaz. Mas depois eu ri, sabe? Então, se estão me procurando, é porque eu estou fazendo alguma coisa que está valendo a pena. Eu vou continuar. Aí foi subindo o nível, sonhei com demônio, sonhei com mesmo de bagaceira, mas eu disse, eu vou continuar orando, eu não vou me perder por um sonho se eu estou em outra realidade. E outra, se eu sonhei com uma coisa ruim, se eu continuar buscando a Deus, como é que vai acontecer algo ruim? Irmão, se prenda na sua realidade e só fique atento nos seus sonhos, entendeu? Se prenda à sua realidade e fique atento nos seus sonhos, mas não se prenda ao sonho. Eu tive um sonho sim. Eu tive sonhos. Tem gente que sonha com alguém prostituindo, aí já acha que aconteceu aquilo. Eu tive um sonho contigo prostituindo, né? Já olhando assim uma pessoa como, Deus me revela as coisas. Fala a verdade. Às vezes nem é, irmão. Foi só um sonho. Pode ser até com você. Por quê? Porque nem sempre o que você vê é o que é. Mas onde há fumaça, tem fogo. Eu sei que esse é o momento, irmão, da gente olhar para a verdadeira santificação, irmão. Que começa de dentro de mim para fora de mim. Você quer viver coisas grandes de Deus? Você tem que fazer o quê? Santificar. Ah, mas eu não consigo orar, não consigo jejuar. Pois esqueça coisas grandes. Vai esquecer. Fique só um crente mesmo de banco, sentar na cadeira, mas pelo menos continue na igreja. Ore, pede perdão quando cair. Porque se não ora vai cair, não tem jeito, irmão. Se quem ora às vezes está vacilando, e quem não ora, irmão? Me diga. Tem gente que inventou uma mentira aí. Não, se orar é pior. Quanto mais eu oro, tentação me aparece. Irmão, porque quem ora, os olhos espirituais dele se abrem, ele vê a tentação. E agora, aquele que, se quem vê a tentação cair, quem não vê? Pior. Deus pega de surpresa. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Aquele que ora, a tentação vem, mas ele pode vencer. Quem não ora, quando a tentação vem, não precisa nem ser muita coisa, não. Não precisa ser muita coisa, é só uma imagem, alguma coisa já caiu já. Agora, quando você ora, aí o diabo vai ter que apelar como apelou com José. Vai mandar, não é pela foto não, vai mandar ali, ó. Eu te faço uma pergunta, será que aquela mulher era feia? Era uma mulher muito bonita. E José fez o quê? Agora eu te faço uma pergunta, a carne é fraca, então por que ele correu?
caráter. E nós muitas vezes corremos para cima do pecado, não é? Aí nós queremos viver uma vida de triunfo, não tem como. Você pode até cair, pede perdão, Jesus te perdoa. Mas eu pergunto de novo: você quer viver coisas extraordinárias? Aleluia, glória a Deus. Você acha que é possível você viver coisas extraordinárias? Só não desiste, irmão. Nunca desista, essa é a chave. Eu tenho falado aqui nas orações do meio-dia, tenho falado sempre: nunca desista. Você vai ver onde eu vou chegar, irmão. Não é para minha glória, não é para a glória de Deus. Você vai ver. Por quê? Porque eu nunca vou desistir. Nunca. Olha para o seu irmão e diga: nunca desista de ser santo. Diga, não cai na onda das pessoas dizendo que não, ninguém pode ser santo, porque só Deus é santo. Se Deus falou é porque pode. A Bíblia diz que para aquele que crê nele, todas as coisas são o quê? Possíveis. Aí muitas vezes está a mente de um que triunfa e do que não triunfa. Está nisso aí. O que não triunfa põe mesmo de fraqueza lógica. É porque a carne é fraca. Mas ninguém aguenta isso não. Mas ninguém suporta isso não. E o outro está lá mesmo falhando. Mas eu vou conseguir, O que você declara é o que você vai viver. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você fique em pé nessa noite. Glória a Deus. O que você declara é o que você vai viver. O que você quer viver? Uma vida de fraqueza, você fica só declarando fraqueza. A carne é fraca. Aí você vai alimentando a carne para ver se ela fica forte. Agora, se você declarar, viver uma vida de santidade, se separe e coloca a presença de Deus na frente. Aí o mar que te assustava vai se abrir. A muralha que era grande vai cair. Deixa eu dizer uma coisa assustadora, mas reveladora. Uma pessoa que usa de engano, ele não fica na casa de Deus, não. Se alguém fingir que tem uma santidade que não tem, ele vai cair. Diga misericórdia. Mas é juízo. Se de repente um pregador, um pastor, começar a dizer: eu sou santo, eu sou bom, e vacilando, as ocultas, Deus vai o quê? Manifestar publicamente a queda. Se um jovem de repente dizer que é uma coisa que não é, ele vai cair. Pastor, é aquele que reconhece sempre as suas falhas. A Bíblia diz que Deus é poderoso para sustentá-lo. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus ama o humilde, com ele habita. Queria que você baixasse sua cabeça e começasse a falar com Deus. Peça para ele lhe ajudar a ser santo, a buscar uma santidade que vem do céu na sua vida. Ele não falou que você ia lutar sozinho, não, querido. Ele disse que daria o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem não é porque você é forte, porque você é bom, não, querido, mas porque você é fraco. O Espírito Santo vem sobre Pedro porque ele havia negado. O Espírito Santo vem sobre mim e sobre você porque nós somos fracos, e sem ele nós não conseguimos ser santos jamais. Somente o Espírito de santificação, querido, pode nos levar a ter uma vida de santidade. Querido, quando o Espírito Santo está caminhando com você, você está caminhando com ele, você pode ter certeza que o triunfo está logo ali. Aleluia, Deus. Que o triunfo está logo ali na frente. Busque, querido, busque. Peça a Deus: Deus me ajuda a romper na minha vida espiritual, Senhor. Tu já me deste a oportunidade de estar na tua presença, mas eu não saio do lugar. Querido, nessa noite eu quero orar pela sua vida. Quem acredita que mesmo fraco, mas você pode, com a ajuda do Espírito Santo, levar uma vida de santidade, não apenas para ir para o céu, mas para ser instrumento para outros serem levados para o céu, para ser um instrumento para tocar a vida de outros, para que você não tenha apenas vivendo de sentir uma presençazinha no culto e depois querer outro culto para sentir de novo, não, para que você carregue a presença sobre os ombros como carregaram aqueles sacerdotes e o Deus dos céus.
é na sua escola, é onde você estiver, querido, no meio de voz, é onde você estiver, Deus fazendo maravilhas. Glória a Deus. Quantos creem, querido, no agir de Deus? Eu quero que você saia do seu lugar, querido, saia da sua zona de conforto. Vamos ir para o pé desse altar, vamos fazer disso muitas vezes uma regra em alguns cultos. Depois de ouvirmos uma palavra, nós irmos ao pé do altar, como dizendo: Deus, eu recebo essa palavra na minha vida, eu quero viver essa palavra, me ajude a viver essa palavra. Eu creio que através de mim tu pode fazer muita coisa grande, muita coisa maravilhosa. A culpa é minha, mas eu estou aqui assumindo a culpa. Quando você assume a culpa, você agora entrega ela nas mãos de Cristo, e Ele levará sobre ele e virá sobre ti um espírito de santificação. Talvez o Senhor Deus tenha para você revelações tão profundas, como eu já tenho dito, mas alguma coisa está tentando travar você. Permita que o Espírito passe tempo na presença de Deus, querido. Levante a arca da aliança sobre os seus ombros. Para quê? Para que você possa romper esse rio Jordão, para que ele se abra e você possa alcançar a prometida terra para a sua vida. Alabacanto rebelhante de Besui, que deve rabababassuda ramanaia, alabacanto de comida raser, antro comida biassé, rabiamanto de comana. Você quer batizar? Deixa o Espírito Santo orar através de você aí agora. Deixa a água viva jorrar de dentro para fora. Rebeu, derramando, cominácia. Isso, vai orando, rebeu, da lava subicanda ramanama, xere, alabacanda ramanama. Nós oramos por santidade no final deste culto. Nós oramos por santidade no final deste culto. Nós precisamos viver uma vida de santidade para que o nome de Jesus seja glorificado através da... Existe muito de nós, querido, que para carregar sobre a vida uma unção poderosa, uma unção maior, nós precisamos nos santificar para não ter apenas unção sem santificação, mas é unção e santificação. Você é o fogo do Espírito na tua vida. Peça para o Espírito de Deus, queima sobre mim todo o pecado, chega na minha vida e se rega no meu coração, me dá a viver uma vida de santificação. Muita gente vai começar a experimentar, querido, o que é que acontece quando você decide se santificar de verdade, não apenas aparentemente falando, não apenas para dizer para alguém que está bem, quando nem orar você não ora, não, é quando você abre o coração e diz: Deus, eu preciso ainda mais de ti. E quando ele vem, querido, ele vem com santificação, ele vem com presença, ele vem com unção, ele vem com glória, ele vem com batismo, ele vem com poder. Você deve a seca na tem como ser um homem de Deus, tem como ser uma mulher nesse tempo viver uma vida de santidade, tem sim. Não permita o adversário travar você, querido. Quantos que estão travados? Deus quer destravar. Deus quer destravar e fazer você fluir mais ainda. Tem gente que vai fluir no poder do Espírito Santo. Não olhe para trás, não olhe em volta. Antes, busque por aqueles que estão em volta. Busque por aqueles que estão ficando para trás. Busque. Fome de Deus. Você tinha a presença dele com você. Você tinha a presença dele, ele está aqui. É ele que está nos dando condição de viver uma vida de santidade. Eu sei que serão alguns, mas esses é o necessário para Deus tocar na vida de muitos outros. Toca, papai, toca mais forte, Espírito Santo. Senhor, vai encontrando teus vasos aí, querido, para santificar os
Oh, rabacanto rebalava churianda, rabacanto rebalava xanda, rabanai. Rebabaçui decanda, raba churianda, rabanai. Deus está fazendo uma obra em ti. Regamando rabacanto rebalava xanda, rabanai. Ele está te direcionando para algo novo, para um novo tempo na tua vida. Xanda, rabacanda, rabanai. Ele sabe por que te trouxe para esse lugar, por que te trouxe para essa região. Debaixo decanda, rabanai. Tu estás cheio de medos dentro de ti, mas o Senhor diz: eu sou o Senhor que cuido de ti, filha. Somente ore, somente busque a minha presença, e eu vou mostrar o meu cuidado para os meus filhos. Não vai lhe faltar nada, não vai acontecer nada que não é para acontecer. Confia, filha, porque a minha presença está sobre ti, a minha proteção está sobre ti, e coisas maiores vão vir por aí, diz o Senhor. Chorabacanda, lava, churianda, lava, canto, leva, vai. Rebalava, churianda, lava, canto, rebalava, chega, lava, vai. Eu sinto uma unção nesse lugar. Rebalava, churianda, lava, vai. Deus quer nos levar a uma vida de santidade. Ramanto, reba. Requedeve, lava, suide, come, lava, chada, lava, canto, reba, vai. Olha aqui para mim, querido. Você crê que Deus quer nos levar a uma vida de santidade? Você quer que Deus quer nos alavancar para coisas mais profundas? Que você pode passar na frente de outros, não para competir, mas para mostrar que tem coisa melhor para alcançar. Eu queria que você segurasse a mão dos outros aqui, nós vamos encerrar. Eu estou sentindo uma graça aqui, querida. Fique mais próximo aqui por causa da câmera ali, mais perto aqui. Oh, eu particularmente, querido, eu não aceito ficar sempre do mesmo jeito. E eu tenho de Deus nada. Só eu mesmo posso me parar. Oh, só eu. Não é os pecados dos outros que me param, não é as palavras dos outros que me param. Só os meus pecados. São as coisas erradas que saíram dos meus lábios. Há uma unção aqui embaixo. Oh, calma, uma cheia. Chorei a lava que teria da lava. Papai, rabababa sude comandas. Cheio de canto de plafassuminha trocominais. Papai está aqui, querido. Pai, eu sei que o Senhor quer nos levar aqui nesse maior. Toca, Espírito Santo, mais. Começa a passar uma unção, querido, que vai nos levar a buscar mais. Não tem como se santificar sem buscar. Senhor, libera essa unção nesse lugar aqui agora, Espírito Santo. Começa agora em nome de Jesus a receber algo maior de Deus, da cabeça aos pés, a autoridade do Espírito, e se aparecer a oportunidade de orar por enfermos, ore por enfermos. Cheio, cheio do Espírito Santo, para poder fazer algo nesse tempo, para tocar naqueles que estão enfermos e eles serem curados. Ei, rabababachada, rabacanda, rabachanda, rabanaia. Ei, rababaçuide, canta, rabachanda, rabanaia. Mas assim o Espírito Santo me revela que há fogo nas suas mãos. Fogo nas suas mãos que havia sido colocado. E eu vejo ele se acendendo. Eu olho para se alimentar com os braços erguidos. E o fogo sai das suas mãos. E o Senhor está dizendo: filho, eu coloquei maravilhas na mão dela. Milagres vão começar a acontecer.
é um investimento novo que eu estou dando na vida dele. É um investimento novo que Deus está derramando sobre a tua vida. Charado, a combinância, pegar a gasolina, de vez em quando eu faço isso, eu quero ministrar essa unção sobre ti. Ele continua adorando, começar a rolar a oração agora. Coloca esse manto sobre ele aí, querido. É uma unção de Deus sendo manifestada. E não será apenas um paletó, é uma unção do Espírito caindo sobre ele. Deus está te revestindo de mais autoridade. Olha o peso dessa unção que está sobre ti, porque ela é real, ela é verdadeira. É chegar a hora de Deus começar a levantar homens e mulheres debaixo da unção do Espírito. Tem homens simples e mulheres simples que estão orando. Deus, usa a minha vida para a tua glória. Derrama o teu poder sobre a minha vida, papai. Ei, papai. Xarabalaba cantoro, com os olhos fechados, querido, orando. Eu vou ministrar uma unção e os homens e mulheres aqui vão receber mais variedade de línguas estranhas. E Deus diz, filho, entra mais profundo na minha presença. Não tem desculpas, as suas desculpas não me servem. Assim as suas atitudes. Se prepare para receber uma unção nova. Pega o Espírito de Espalha agora. Receba agora, variedade de línguas agora. Variedade de línguas. Já tem gente recebendo aqui na frente, aqui, ó. É tempo de viver uma vida de avivamento, de glória. O que não está recebendo aí, recebe mesmo, querido. Tu também está nessa lista, meu querido. De um som de glória que Deus quer manifestar nesse tempo. Deus te chamou nesse tempo, Ele te escolheu. Ele viu dizendo, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Ele te chamou para coisas grandes. Ele tem sagrado da tua renúncia. Tu tem que dizer, está sendo tão difícil. Filho, mas vai valer a pena. Xarabe, neguerência. Vegenegueu de baçuí, de combinabachai. Lavacanto de combinácia, turmicandaramanai. Já vai chegar o tempo que eu vou te responder aquela oração que começou a pedir. Senhor, quem se aproximar de mim começa a sentir algo. Ele vai sentir, porque aquele que honra a Deus, Deus o honrará. Continua honrando ele. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Olha essa unção derramada sobre ti aí, ó. Xarabalabacandara, mas com as crianças. Toque, ele derramando tudo com menino de fé. Alabacandara. E Deus está dizendo, filho, aguenta mais um pouco, porque a tua bênção já está chegando. Aquela bênção mesmo, aquela. Eu creio. Já está chegando. Churibicandara, xarabalabacandara. Aguarda mais um pouco, porque está chegando a bênção. Chorandara. Deus está preparando, já está pronto. Uma mulher de Deus que vai te ajudar naquilo que Deus tem para fazer na tua vida, porque é grande. Tem que trazer o aqui. Deus quer te avivar de novo. Deus quer te avivar de novo. Outras coisas começaram a tomar lugar dele na tua vida. Tem que ouvir lá a sua e quer deve achar. Filho, mas eu tenho olhado para ti atentamente. Eu tenho promessa na tua vida. Chega-me comer para a sua e me canta na manaia. O aniversário dele não pode te levar para caminhos estranhos. Mas eu tenho chamado na tua vida. Te dei uma unção.
Vai, eu estou na vida do Éden. Mais. Toque. Queima, Espírito Santo, queime. Xandaraba comana, queima. Choriala, basta, queime, suíne, como nasce. Choricandaraba, suriala, bacanto, de pra suíne, como naia. Chorabalaba, canto, romanai. Chega aqui à frente dos dois. Coloca as mãos assim. É tempo de se posicionar, os dois. As promessas já foram mencionadas, já foram faladas, declaradas, e as nossas desculpas não servem para o que eu quero fazer. Há tempos que Satanás tem se levantado com um espírito de separação entre vós. Isso sucedeu porque eu vi espaço para isso. Mas o Senhor está dizendo: é tempo de buscar-me como nunca, diz o Senhor. Porque o aniversário do Senhor procurou tocar aqueles que estão em volta de vocês, das crianças, e afastar o coração deles da presença. Mas o Senhor está dizendo: à medida que os dois começarem a buscar, não terão que lamentar depois por absolutamente nada, porque o Senhor propõe uma unção sobrenatural sobre a vida de vocês. E uma obra grande para ser realizada, mas vai ser com a autoridade e o poder dele. Eu estou ministrando uma unção agora sobre a vida de vocês. Pai, o Senhor tem um propósito grande na vida deles. Libera a unção aqui agora, papai. 1, 2, 3. Libera essa unção aí, Espírito Santo. Olha essa unção aí sobre vocês aí agora. Mais forte. Toca, Espírito Santo, mais forte. Mais. Essa unção é da cabeça aos pés. É para começar a alavancar-se uma vida de oração, de comunhão, a partir desse momento de buscar a Deus. São coisas tremendas, coisas profundas a serem reveladas. Mulher